Olá, meus caros amigos. Neste vídeo nós vamos tratar do crime tipificado no artigo 345 do Código Penal, denominado exercício arbitrário das próprias razões. O objeto da proteção jurídica do crime de exercício arbitrário das próprias razões é a administração da justiça. Ele se situa exatamente no capítulo que trata dos crimes contra a administração da justiça. Então, o que se pretende proteger juridicamente é a administração da justiça e aí, em especial, a prerrogativa do Estado em fazer justiça. Há muito que a prerrogativa de fazer do Estado, o Estado monopoliza para si, salvo raríssimas exceções, o direito de fazer justiça. Então é isso que se visa proteger, esse monopólio estatal na realização da justiça, que é um dos elementos ligados à ideia, ligados à administração da justiça como um todo. A tipicidade objetiva do crime do artigo 345 está assim delineada: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Então, como é que nós dissecamos essa tipicidade objetiva? Primeiro, o núcleo, fazer. Fazer, que tem o sentido de efetuar, de realizar, de levar a efeito. E, neste caso, fazer justiça, aquilo que o sujeito entende como algo justo, como algo que lhe é justo fazer. De que forma o sujeito que pratica o crime do 345 faz justiça? Pelas próprias mãos. Quer dizer, valendo-se das próprias forças, através de um ato pessoal. E ele faz isso para satisfazer uma pretensão, quer dizer, com o propósito de atender um interesse. Essa pretensão pode ser uma pretensão, inclusive, legítima, aquela que tem amparo legal, ou uma pretensão ilegítima, aquela que não tem amparo na lei, desde que o agente pense que tenha esse amparo, certo? O agente pensando que tem amparo na lei é o que basta para viabilizar a pretensão como passível de indutora do crime do artigo 345, certo? Nós temos aqui para satisfazer pretensão, embora legítima. Quer dizer, quando nós dissemos embora legítima, implicitamente estamos dizendo tanto legítima quanto ilegítima. E em que circunstância ele pratica esse crime? Quer dizer, ele faz justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão legítima ou ilegítima, fora dos casos autorizados por lei. Certo? Porque quando a lei autoriza que ele faça justiça pelas próprias mãos, aí nós não teremos o crime do artigo 344. É fazer justiça com as próprias mãos para a satisfação de uma pretensão legítima ou ilegítima, mas fora dos casos que a lei autoriza, como diz o legislador, salvo quando a lei o permite. Alguns exemplos de permissivos legais para se fazer justiça pelas próprias mãos: legítima defesa, o exercício regular do direito, um direito de retenção, lá da área civil. Todas são hipóteses em que a lei autoriza que o sujeito faça justiça pelas próprias mãos. Então, nestes casos, ele não vai praticar o crime do artigo 345 se estiver em uma destas situações que a lei autoriza que a justiça pelas próprias mãos seja feita. Certo, meus caros? Então, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, legítima ou ilegítima, fazendo essa justiça pelas próprias mãos, fora dos casos autorizados por lei. Esse é o crime de exercício arbitrário das próprias razões,
cuja pena combinada é de 15 dias a 1 mês de detenção ou pena de multa, tá, meus caros? Então, a multa, neste caso, ela é uma multa alternativa à pena de detenção. A tipicidade subjetiva, falamos até aqui da tipicidade objetiva, a tipicidade subjetiva do crime do artigo 345, ela requer dolo específico, né? Exige-se que a conduta seja praticada com o propósito específico de satisfazer pretensão, não servindo uma outra motivação. O único motivo que vai dar ensejo à prática do artigo 345 é o motivo específico de satisfazer pretensão. Então, quando o agente faz justiça pelas próprias mãos com esse propósito de satisfazer uma pretensão, nós estamos aí sim falando no cumprimento deste motivo específico, do propósito específico, caracterizador do dolo específico próprio do tipo do artigo 345. Quanto aos sujeitos do crime de exercício arbitrário das próprias razões, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Afinal de contas, qualquer pessoa pode atuar fazendo justiça pelas próprias mãos, não se exigindo qualquer condição especial do agente. E os sujeitos passivos serão primariamente o Estado, né? O Estado ele é o responsável pela administração da justiça, é ele que detém a rigor, salvo raras exceções permitidas em lei, o direito, né, o monopólio de fazer a justiça. Então, o Estado, como responsável pela administração da justiça, é o sujeito passivo, a vítima primária, e o sujeito passivo secundário é alguém que possa ser prejudicado com esse exercício arbitrário das próprias razões, partido do agente, do sujeito ativo do crime. Alguns exemplos, assim, para a gente ilustrar um pouco de exercício arbitrário das próprias razões. Por exemplo, retomar um bem à força, né? Quando nós somos despojados de um bem, né? Imaginemos, por exemplo, um bem que tenha sido de alguma maneira tomado da gente, então nós fomos esbulhados, digamos assim, desse bem. O correto é nós solicitarmos judicialmente uma reintegração na posse desse bem. Então, quando nós tomamos um bem à força, mesmo que a pretensão seja legítima, essa forma ela é ilegal, porque esse tipo de justiça pelas próprias mãos não é autorizado por lei. Então, é uma forma. Cobrar uma dívida, outro exemplo, cobrar uma dívida mediante violência ou grave ameaça. Ainda que a pretensão de cobrar a dívida seja uma pretensão legítima, não é através de violência ou grave ameaça que a lei autoriza que nós cobremos as nossas dívidas. Nós temos que entrar com as ações adequadas para a cobrança da dívida, né, meus caros? Então, se nós fazemos isso usando de violência ou grave ameaça, estamos fazendo justiça pelas próprias mãos, caracterizadora, configuradora da tipicidade do artigo 345 do Código Penal. A consumação do delito de exercício arbitrário das próprias razões. Particularmente, nós entendemos que se consuma com o emprego do meio caracterizador do exercício arbitrário. Uma violência contra a pessoa, uma violência sobre um determinado bem, pode ser qualquer coisa que venha de fato a caracterizar o exercício arbitrário, o apossamento indevido de um bem, ainda que seja para reavê-lo, tendo em vista que sermos o seu proprietário, enfim, mas aquela violência, aquele ato caracterizador do exercício arbitrário, no nosso ver, é o ato que caracteriza, que configura a consumação do delito, né? E se de fato, a partir desse ato, a pretensão do agente vier a ser satisfeita, aí pensamos que já se trata de uma forma exaurida, de um exaurimento do crime, embora saibamos que exista também posição na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que a satisfação
da pretensão é que vai gerar a consumação, que até o sujeito conseguir satisfazer a sua pretensão, ele ainda estaria apenas na tentativa. Não é a nossa posição é que com a realização do ato caracterizador do exercício arbitrário, teremos ali a consumação e que a satisfação efetiva da pretensão já é exaurimento. Mas para outra parte de entendimentos, outro grupo de doutrinadores e de tribunais, o que se tem também é que para se consumar o crime se precisa efetivamente alcançar a pretensão que lhe deu a justificação, a origem. Nesse contexto, é possível a tentativa? Nós pensamos que é possível sim, Imaginemos assim, vou citar um exemplo. Imaginemos que o agente seja proprietário de um bem e alugou esse bem, vamos colocar um imóvel, alugou esse bem imóvel e o inquilino simplesmente não pagou o aluguel, parou de pagar o aluguel. O agente, então, ele tenta entrar nesse imóvel à força para retomá-lo, mas não consegue entrar, por algum motivo ele é obstado. Então, me parece que aí teríamos sim uma forma de tentativa de exercício arbitrário das próprias razões, que não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente. Ele foi contido por alguém, ou a vítima impôs uma reação à altura e aí evitou que ele entrasse no imóvel, enfim, por algum motivo contrário, por alguma razão alheia à sua vontade, ele acaba não conseguindo entrar nesse imóvel e, portanto, não consegue consumar o delito. Então, é uma hipótese, é um exemplo para ilustrar a possibilidade da tentativa de prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões. E para finalizar o vídeo, meus amigos, a questão da ação penal. Se o crime for com emprego de violência, e aí nós entendemos que se trata de violência física contra a pessoa, a ação penal é pública incondicionada. Porém, se não tiver emprego de violência física contra a pessoa, aí o parágrafo único do artigo 345 diz que somente se procede mediante queixa, o que significa dizer, então, que se trata de crime de ação penal privada, certo? Então, com violência física contra a pessoa, ação penal pública incondicionada. Sem violência física contra a pessoa, ação penal privada. Certo, meus caros? Estas são, então, as principais observações a respeito do crime do artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.